Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 8ª aula tratando aqui sobre essa questão do artigo como um pronome, especificamente dele como um pronome pessoal, certo? Interessante tratar sobre isso, porque é uma forma comum de se usar o artigo, certo? E normalmente alguém poderia achar estranho porque que um artigo está ali, se ele está com uma função de pronome, que ele, na verdade, alguém pode achar que o artigo está um pouco deslocado ali na sua posição normalmente esperada, e por conta disso, perceber essa função do artigo torna interessante o estudo da sua condição assim como pronome, certo? Muito bem. Então, sem mais delongas, podemos aqui já começar falando sobre João 7,41, lembrando que nós estamos tratando aqui das ilustrações do artigo como um pronome, especificamente dele como artigo pessoal, ele, ela, eles, elas, enfim. Vamos lá. Aloi elegon. Hutos estin ho Christos. Hoide elegon megar ek tes Galilaias ho Christos erretai. O texto diz então, de João 7,41, outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Bom, a gente poderia falar muito sobre esse texto, mas vamos começar com a sua tradução. Aloi, você lembra da biologia, né, de alelo, por exemplo, tem a ver com outro, certo? E aí a gente percebe que aloi, no caso, é outros, ok? Elegon significa diziam, então outros diziam, está aí no imperfeito. Hutos, pronome demonstrativo, certo? Aqui foi traduzido como ele, mas literalmente é este, né? Então, este, estin, é o verbo ser, o verbo eimi na terceira pessoa do singular. Ho Christos, este é o Cristo. Até que tudo bem, normalmente nós esperaríamos ver esse tipo de construção, mas aí nós chegamos aqui, ó, e isso é bem interessante. Porque aqui ele começa com roide, termina aqui essa oração, ele é o Cristo, e diz roide, outros. Então, alguns diziam isso e outros diziam aquilo. E para usar esse jogo aí de palavras, né, esse jogo nessa argumentação, o que ele faz? Ele utiliza o artigo como um pronome. Então, roide, né, justamente o porém. Então, roide, elegon. Então, as pessoas diziam, né, só que como elas perguntavam, então o tradutor preferiu colocar perguntavam, mas literalmente elegon é diziam, só que elas diziam e fizeram uma pergunta, então por isso ele traduziu como perguntavam. Enfim, só um toque aí pra gente poder não achar estranho como é que ele traduziu dessa forma. Eu preciso ficar bebendo água. Minha garganta não tem estado muito bem, então, uma vez por outra, você vai me ver bebendo água aí para me ajudar aqui a terminar o vídeo. Enfim, então vamos lá. Megar, certo? Esse megar é interessante porque justamente o mei é não, né? É uma partícula negativa para outros modos que não o indicativo. No indicativo, nós negamos com u, colocando aqui indicativo, é u ou uk, certo? E no caso, nos outros modos, nós temos o mei, certo? E aí você pode pensar, mas cadê o não aqui, né? Literalmente nós teríamos aqui porque não da Galileia o Cristo viria ou virá.
Então é mais ou menos aquela pergunta que a gente faz meio na negativa no português, que diz assim, mas ele não viria da Galileia? Mais ou menos isso, né? Então, por isso que ele tem um negativo aí, né? No caso como me, mas a atualizada preferiu não fazer assim, então tudo bem também. Mas enfim, só para que você entenda, eu gosto de explicar isso justamente porque às vezes a gente pode olhar para a construção que está diante de nós, embora aqui não seja um artigo, né? Não é o foco exato do que a gente está falando, mas às vezes a gente fica meio perdido, como da onde foi que esse cara tirou essa tradução, a gente pode pensar isso, né? Então justamente para não ficar assim tão distante da gente, eu prefiro algumas vezes facilitar essa compreensão para que você não fique tão perdido na tradução. Então, porventura, foi assim como ele preferiu traduzir, bem interessante essa escolha. Ectes Galilaias, lembra aqui que o ec é uma preposição que tem um pouco da ideia de origem também, né? Ec, de quem saiu, né? Então, naquele círculo, quando a gente estuda preposição, o ec é aquilo que sai. Desculpa a redundância, né? Mas ele sai para fora do círculo, né? Quem sai para fora, mas enfim, só para ficar claro aí. Esse aqui é o ec, certo? Normalmente o en é aquilo que entra, né? No círculo, e o ec é aquilo que sai, certo? Apó também. Normalmente o ec ele vem de dentro do círculo. O apó é aquilo que vem mais ou menos aqui da origem, certo? Enfim, só para a gente lembrar um pouco dessa questão aí de preposição. De qualquer forma, o ec é essa ideia de origem também, certo? Então, virá ectes Galilaias, virá da, certo? Da Galileia. Ho Christos, o Cristo, e erretai, virá. E aqui o ponto e vírgula, que é justamente a ideia de pergunta, né? O ponto de interrogação. Voltando então, vamos aqui para o que eu queria chamar a sua atenção, que é justamente o nosso artigo, ROI. ROI, olha, eu quis chamar a sua atenção, que é justamente aqui ele. Não, desculpe, não é ele. Outros, na verdade foi traduzido como outros. O ROI aqui foi traduzido como outros. Aí a gente se pergunta, né, mas de onde foi que ele tirou esse outros aí para poder traduzir dessa forma? E isso é bem interessante, assim, na minha opinião, porque antes ele tinha dito, né, eu até chamei sua atenção para aloi, que é outros, certo? Então seria mais ou menos a ideia de dizer, uns diziam este é o Cristo e outros diziam porventura o Cristo viria da Galileia ou virá da Galileia, mas enfim, uns diziam isso e outros diziam aquilo, só que uns ele utiliza aloi, certo? E outros, na verdade, para ele falar de outras pessoas, ele fazer esse paralelo aí, ele utiliza o roi, certo? O roi aqui, que seria eles, mas lembra que a função justamente do artigo como um pronome, muitas vezes exatamente quebrar aquele que era a origem, né, quebrar aquele que, não a origem, mas aquele argumento que viria a partir de um sujeito. Então quando ele quer falar de uma outra coisa, aí ele puxa um artigo ali e trabalha com isso. E isso é interessante. Aloi, uns diziam isso, outros diziam aquilo. Quando você pensa assim, outros ou eles diziam assim, aí você está mudando a oração, né? Você está mudando a ideia da oração, é um novo sujeito e tal, enfim. E para isso o autor preferiu utilizar justamente o ROI, que como a gente tem lembrado, é um artigo, mas com uma função pronominal, certo? Função de pronome, que no caso até foi traduzido como outros, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aqui. Então vamos aqui para a tradução. Elegon, disseram, autor, que é disseram a ele, ou lhe disseram, então,
Hoi aloi, ou seja, os outros. Lembra que a gente até falou já na última aula sobre, no último slide, aloi sobre outros, e mathetai, que é discípulos. Eurakame, ou seja, nós vimos. Ton Kyrion, o Senhor, nós vimos o Senhor. Rodé Eipen, olha aqui, então Rodé, ele, mas ou mais ele, enfim, respondeu, né? O Eipen é disse, mas na verdade que foi traduzido como respondeu. Autóis respondeu a eles, mas no caso aí nem foi traduzido o a eles, né? Porque já está implícito aí na oração. Eame, que é se não, então se eu não. Ido, que é se eu não, se eu não vir, eu não, eame. Ido, se eu não vir, se eu não olhar, certo? Entais, ou seja, nas. Hersen, ou seja, se eu não vir nas suas aqui ao tu, nas suas, e hersen, que é nas suas mãos, se eu não vir nas suas mãos, ton tipon, o sinal, ton elon, que é dos cravos, o sinal dos cravos aqui está até no genitivo plural. Kaibalo, ou seja, e ali não puser, ou seja, se eu não colocar, se eu não puser, ton dactylon, lembra de dactilografia, a ideia de dedos, né? Então, se eu não puser o dedo, se eu não puser o meu dedo, né? O mu. Eiston tipon, ou seja, se eu não puser o dedo no seu sinal, nesse sinal. No caso ali, esse eiston tipon foi traduzido como ali, certo? Tudo isso aqui, ton tipon, foi traduzido como ali, justamente para não dizer, se eu não vi nas suas mãos os sinais dos cravos, se eu não puser o dedo nos sinais dos cravos, certo? Que é justamente aqui a tradução, né? Na verdade, ton tipon, ton elon, helon, não puser o dedo nos sinais, no sinal dos cravos. E ele traduziu tudo isso aqui como ali, para facilitar a estilística da frase. Kai balo, ou seja, cai, e balo, ou seja, puser, ou se eu não puser. Eime, na verdade, o eime, aliás, eame, é o se eu não, e aí vem os próximos verbos, tá? Ido, aqui, e aí nós temos balo, certo? E outro balo aqui, para não ficar repetindo, eame, ido, eame, balo, então o eame, o se não, ele serve para todos os três verbos aí, tá? Então por isso, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo e tal, mas tudo é esse eame que nós temos aqui. E não puser a mão, né? Puser multenheira, a minha mão, certo? Eisten pleuran, ou seja, no lado alto dele. O me, ou seja, de modo algum, certo? O me, de modo algum. Pistelso, eu crerei, do verbo aí de crer, de acreditar. E com isso a gente tem, de modo algum, acreditarei. Tendo colocado esses pontos, a gente pode perceber que a gente tem aqui um artigo. Qual seria o artigo, então, que a gente está procurando? Geralmente vai estar perto de um de, né? E é justamente aqui onde nós vamos procurar de. Ou seja, ele disse para ele, né? Ele disse os outros discípulos, para os outros discípulos, eu vi o Senhor. E aí nós temos uma quebra novamente para falar de outras pessoas. Quem são essas na verdade, falar de outra pessoa, né? Para dar um sujeito aí, um novo sujeito para a frase, né? Que a gente tem, para essa oração composta que a gente tem aí. E justamente o rodé é utilizado para isso,
que é justamente o ele. Ele eipen, ou seja, ele respondeu, ele disse respondendo, enfim. Então com isso você percebe facilmente aí, nós temos um ro, que é exatamente um artigo, com uma função de pronome. Ok? Muito bem. Tendo tocado nesses pontos, vamos aqui para o próximo texto. Vamos então para um novo texto, que é justamente Rodé epeichen, desculpe, Rodé epeichen autois pros docon ti par auton laben, ou seja, o Rodé é ele, epeichen, que é olhava atentamente, autois, os olhava atentamente, pros docon, esperando, ti, ou seja, o ti é esse alguma coisa, par auton, que é justamente receber alguma coisa deles, essa é a ideia, certo? Esperando alguma coisa deles, que aqui não foi necessariamente traduzido. O laben está no infinitivo aí de lambano, receber. E aqui facilmente, só para que você perceba, o rodé mais uma vez presente, quebrando uma outra oração, né? Outra ideia de um outro sujeito em uma outra oração. Ele olhava atentamente, e assim a gente percebe o artigo com uma função que não é dele comum, mas é uma função de pronome. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aqui, Atos 4, 21. Importante a gente analisar esse texto. Atos 4, 21. Roidé prosapeilesammenoi, texto, palavra bem grande, né? Apelisan autus, meden e heuriscontes topos colassontai autus diaton laon rotipantes edoxaxon ton theon epito gegonoti, ou seja, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos eles glorificavam a Deus pelo que acontecera. Bom, vamos tentar desenrolar esse texto aí. Roidé, aqui é até mesmo, né, ameaçando-os ainda, os soltaram, né? Então, os, na verdade, se a gente mudasse aqui, eles, né, soltaram os, ou eles os soltaram. Enfim, a ideia é que esse roidé foi traduzido aqui como eles. A gente fala um pouco mais disso depois. Depois também, que não necessariamente traduzido, prosapeilesammenoi, que é justamente ameaçando-os, na verdade ameaçando-os mais ainda, né? Ameaçando-os, aqui o autus, e aí nós temos aqui apelisan, ou seja, os soltaram, meden, ou seja, não tendo, euriscontes, achado, topos calassontai, ou seja, como os castigar. Lembra que o pos é a ideia de como, ok? Autus, ou seja, de os castigar. Diaton laon, ou seja, por causa, aqui mais uma vez aquelas preposições que vem para às vezes complicar a nossa vida, né? Ton laon, que é do povo, ou seja, achado como os castigar por causa do povo. E por que tudo isso, né? Porque essa revolta, essa questão aí. Hoti, porque, pantes, todos, edoxaxon, glorificavam, ton theon, glorificavam a Deus, epito gegonoti, ou seja, glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pelo que tinha antes acontecido. E aí você percebe facilmente
nós temos aqui o hoi de, traduzido aqui como esse eles soltaram-nos, certo? E assim você pode perceber facilmente, nós temos um artigo que neste caso acaba fazendo o trabalho, né, justamente aqui de pronome. E com isso você tem um artigo, como a gente já tem colocado aqui, que é o artigo com um pronome pessoal. Então vamos para mais esse texto aqui de Atos 5:8. Apekrithe de pros auten Petros, eipemoi, eitosuto to horion, apedosthe, heide eipen, nai, tossuto. Que o texto de Atos 5:8, justamente Pedro perguntando a Safira. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Então, na verdade, nós temos da seguinte forma aqui, né? Nós temos apekrithe Petros, ou seja, literalmente seria respondeu Pedro a ela, né? Chegou em direção a ela Pedro e tal. Literalmente seria isso, né? Seria respondeu Pedro a ela. Mas aqui a tradução preferiu colocar, né? Exatamente. Então Petros, Pedro dirigindo-se a ela, né? Pros auten, certo? Indo em direção a ela. Mais ou menos isso seria a ideia, só para que você não fique aí perdido o porquê de ele ter traduzido assim. Na verdade, nós até temos aqui, né, o perguntou-lhe, né, apekrithe auten, pros auten, perguntou a ela. O dirigindo-se fica aí mais por conta da própria, vamos dizer assim, do próprio fluxo da narrativa, né? Que nos dá essa indicação de que é isso que está acontecendo. Eipe moi, exatamente, dize-me, diz para mim, certo? Ei tosuto tohorio apedosthe, exatamente a ideia, né, de vendestes apedosthe, aquela terra, né? Tohorion, tosuto seria portanto. E aí a pergunta aqui, né, o ponto de interrogação, né? Hede eipen, ou seja, ela respondeu, ou ela disse, nai, que significa sim, tossuto, portanto. Sem muito mistério aqui sobre o que a gente está tratando, só para a gente perceber, heide, que é justamente o que a gente estava procurando, né, o rei, que é justamente ela respondeu. Mas aí se você perceber, apekrithe de, nós temos um de aqui que marca também essa argumentação, que é justamente Pedro, né? Pedro é o sujeito aqui, mas depois ele vem com heide, ou seja, ele muda o sujeito. Antes o sujeito era Pedro e agora é ela, para marcar essa mudança. Então ele utiliza o nosso artigo, que está então com uma função de pronome, como você percebe aqui, certo? Pronome, exatamente ela respondeu. Heide, como você percebe aí, o artigo com uma função pronominal. Um outro texto aqui, para a gente poder perceber, hoide eipan, pistelson epiton kyrion Iesun kai sothese si kai ho oikos su, que é justamente o texto conhecido de Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, certo? Basicamente, hoide eipan, desculpe, que é disseram, ou no caso aí, responderam-lhe. Pistelson, que é crer. Epiton kyrion Iesun, crê no Senhor Jesus. Kai e sothese, serás salvo. Se tu kai ho oikos, e a casa
tua casa. Sem muito mistério também, você pode perceber aqui hoide, o roi, que é justamente eles, certo? A ideia aqui é como se nós tivéssemos eles responderam. Como no português você já percebe que o responderam já contém o eles, é por isso ele não colocou aqui. Mas basicamente ele só está utilizando o ROI aqui como um pronome que no caso no português ficou, como nós dizemos, implícito, né? Ou oculto também, certo? Uma outra ideia aí do que seria, tá bom? Mas basicamente nós temos aqui, como já temos colocado, um artigo com uma função pronominal. No caso aí de eles, né? Justamente porque é o artigo masculino no plural, ROI. RO é o singular e ROI é o plural, ok? Então é isto, espero que você tenha gostado da aula e nas próximas aulas continuaremos tratando sobre o artigo, mas agora com uma outra função, ok? Então é isto, um grande abraço, que Deus abençoe.